O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa solenidade nos traz dois aspectos do mistério da Trindade que estão muito conectados entre eles. A primeira leitura se fala dessa sabedoria eterna de Deus, que não é uma criatura dele, é gerada por ele, mas não é criatura, e que estava com ele. Aqui o hebraico faz um jogo de palavras, porque as mesmas consoantes, a língua hebraica é escrita só com consoantes, então as mesmas consoantes da palavra filho e da palavra arquiteto se encontram ali. Então a gente pode entender, e isso é feito de propósito, esse jogo, porque a gente entenda ali, na criação, estava presente o Filho e ao mesmo tempo o arquiteto, porque aqui o Novo Testamento nos revela, Cristo é o modelo de toda a criação. Foi olhando para o Filho que o Pai envia a sua palavra, emite a sua palavra eterna, que cria todas as coisas, e a palavra é o seu próprio Filho. Os padres da igreja diziam, quando a gente diz uma palavra, sai um sopro da nossa voz, passa dos nossos pulmões, passa pelas nossas cordas vocais, e a outra pessoa pode escutar a nossa palavra. Se não passa sopro pela nossa boca, a palavra fica muda. Então, assim diziam os padres da igreja, quando Deus envia o seu Filho, envia também o seu Espírito, ou seja, a sua respiração. E aqui está presente tudo isso. O livro do Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como a gente vê aqueles pássaros que não estão batendo as asas, mas que estão se deixando guiar só pelo vento, e com as asas paradas eles pairam sobre alguma coisa, sobre uma superfície. Assim é contado, é narrado o momento da criação do universo. Então o mundo inteiro, e esse é o primeiro aspecto dessa liturgia da palavra, o mundo inteiro leva a marca da Trindade. O mundo inteiro leva dentro de si esse código de um Pai que ama e que entrega tudo ao seu Filho,
desse filho que ama e entrega tudo ao seu Pai, porque é a imagem perfeita do Pai, e desse amor de entrega e doação do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, que é a pessoa misteriosa do Espírito Santo, a pessoa dom, a pessoa amor. E aqui, só quem tem o Espírito de Deus pode descobrir isso. E aqui a gente entra nesse segundo aspecto das leituras, quando São Paulo fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É Ele que permite ver todas as coisas de uma nova maneira, porque nós somos, pela fé e pelo batismo, mergulhados na vida da Trindade. E é isso que é uma outra coisa que a gente observa na história da igreja, na história da teologia em especial. Aqueles primeiros cristãos que a gente chama os padres da igreja, que escreveram sobre a fé, alguns deles eram filósofos, alguns deles eram pensadores, outros eram bispos, eram pastores. E é interessante que quando a gente percebe isso, que aqueles padres da igreja muito filosóficos, muito especulativos, eles se confundem ao falar do mistério de Deus, do mistério da Trindade. E aqueles que melhor expressam o mistério da Santíssima Trindade são justamente aqueles pastores, aqueles que são bispos. Por quê? Porque eles presenciam e experimentam a vida da Trindade que vive na igreja. Então, para eles a Trindade não é nada complicada, porque eles veem ela o tempo todo se manifestando na igreja de Deus. O tempo todo esse amor, essa comunhão, essa unidade, mesmo numa grande multiplicidade de dons, de carismas, de personalidades, etc. Então, são eles que experimentam essa vida misteriosa que vive em nós e que nós vivemos nela, essa vida misteriosa que vive na sua igreja. São eles que conseguem falar sobre a Santíssima Trindade. Aqui eu me lembro de um amigo meu que não acredita em Deus, mas que é um homem de boa vontade, aberto à verdade, que busca a verdade. Um dia ele me falou assim: eu acho tanta coisa bonita no cristianismo, identifico tanto com os valores cristãos, acho tão bacana, né? Mas tem uma coisa que vocês, acho que vocês complicam, essa coisa da Trindade, né? Para que vocês têm que complicar as coisas? Por que não falam simplesmente de Deus e acabou? Por que tem que se enrolar com essa coisa de Trindade, 3 pessoas, um só Deus? E é interessante que ele, sem saber, estava repetindo uma frase que a gente encontra no Alcorão, né, o livro sagrado dos muçulmanos, porque o Islã, na história das religiões, é aquele grande protesto, né, do espírito semita a respeito de um só Deus, né? E no Alcorão a gente encontra uma frase parecida que diz assim: ó cristãos, por que vocês complicam as coisas com esse negócio de 3? Para os muçulmanos, a Santíssima Trindade é Deus, Jesus e Nossa Senhora, né? Eles botam Nossa Senhora no meio da Santíssima Trindade. Mas eles fazem essa
pergunta para os cristãos: por que vocês se complicam? E é interessante porque o ser humano, no seu estado de pecador, ele consegue conhecer um Deus, mas o seu estado de pecado, ou seja, de solidão, de não comunhão com Deus, não consegue enxergar um Deus que é comunhão. Então, quando olham para Deus, podem até descobrir a existência de Deus, mas encontram em Deus um ser solitário, um ser que não se comunica, ou um ser que na sua solidão faz aquilo que o homem solitário sem amor faz, ou seja, se torna um tirano. Por trás de toda a tirania, seja numa casa, seja num grupo, numa comunidade, seja num país, existe uma falta de amor, existe um enorme buraco negro afetivo que quer ser preenchido com o poder e com o controle. Por isso a tentação do poder e do controle é tão grande e nós somos tão frágeis diante dela, porque ele entra no lugar que era do amor. O amor diz assim: eu te acolho, eu te aceito do jeito que você é. E o poder diz assim: eu te acolho, eu te aceito do jeito que eu quero que você seja. Então, um Deus concebido como solidão geralmente é um Deus tirânico, um Deus ditador, um Deus contra o qual o espírito humano, criado para a liberdade, logo se revolta. Que Deus é esse que me cria, que me põe no mundo, para eu nunca mais deixar de existir, sem me perguntar, me dá umas leis que eu não gosto, com as quais eu não me identifico, não deixa eu fazer as coisas que eu gosto, e se eu não obedecer ele puxa uma alavanca e abre um alçapão debaixo do meu pé, e eu caio direto no fogo do inferno e fico lá para sempre. Que Deus é esse? E esse é o Deus ditador, tirano, feito à imagem e semelhança do homem no seu pecado e na sua solidão. E aqui acontece justamente o contrário da ordem da criação, né? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, por isso cria o homem em forma de comunhão, ou seja, homem e mulher. E aqui acontece o contrário, o homem cria um Deus imaginário à sua imagem e semelhança, ou seja, a semelhança da sua solidão, da sua tirania, da sua incomunicação, da sua intransigência. Por isso, irmãos e irmãs, quando os cristãos saíram pelo mundo falando de um Deus que é amor, que é comunhão, e não só falando, manifestando esse amor e essa comunhão para espanto de todos os pagãos, né, que olhavam e diziam: quem são esses? Como eles se amam? Então aqui aconteceu a grande novidade. Já mencionei alguma vez, no Vietnã, uma época também de ditadura, né, em que foi proibido mencionar o nome de cristãos, que foi proibido dizer a palavra cristão, cristianismo, Cristo. Depois de uma geração, ninguém mais sabia dizer esse nome, pronunciar esse nome, mas a comunidade cristã tinha permanecido, mesmo na clandestinidade, sem missa, sem padre. Tinham pegado uma das poucas Bíblias que sobraram, arrancaram todas as páginas dela e distribuíram uma para cada membro da comunidade. Então a comunidade inteira sabia a Bíblia de cor, sem precisar de papel, né? E tantas outras coisas muito bonitas que aconteceu naquele cristianismo perseguido do Vietnã. E ali o povo, sem saber o nome deles, sem saber quem eram,
começou a dar um nome para esse povo, começou a dizer: aqueles que se amam. Olha, essa pessoa é daquele pessoal ali, daqueles que têm amor uns pelos outros. Eles são daquele povo que se ama. E aconteceu com eles justamente aquilo que Jesus falou para os seus discípulos: nisto saberão todos que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. De onde vem esse amor? De onde vem essa comunhão? Essa comunhão vem de uma vida que é depositada em nós, que é derramada em nós, de uma comunhão e de um amor que é derramado em nós. Por isso, nós não precisamos definir filosoficamente a Santíssima Trindade, porque nós vivemos mergulhados nela. E na nossa vida como cristãos se manifesta esse amor, essa comunhão, essa comunicação. E assim fazendo, irmãos e irmãs, a gente vai realizando, apesar do nosso pecado, apesar das nossas tribulações, como falou São Paulo, né, que exercitam a nossa constância, que exercitam a nossa virtude, né, apesar de tudo, nós vamos realizando aquela missão que Jesus deu para os seus discípulos: mergulhem todos os povos, né? Batizem, né? Quer dizer mergulhar, imergir todos os povos no nome, né? O nome para o hebreu era justamente o substituto da palavra Deus, do nome de Deus, né? O nome, um só Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, de um Deus que é comunhão, de um Deus que é amor e que estende essa comunhão a todos nós, nos mergulha nela e nos faz participantes da natureza divina. Isso é, irmãos e irmãs, o que nós estamos festejando e celebrando nessa liturgia. Vamos pedir nessa Eucaristia, que é o sinal máximo da nossa comunhão com a Santíssima Trindade, que Ele nos leve a manifestar cada vez mais na nossa família, na nossa comunidade, no nosso meio, no mundo inteiro, na sua igreja, essa comunhão infinita e eterna que é a vida do Pai e do Filho e do Espírito Santo.